Oi, gente, bem-vindo aqui no meu diário pessoal de expansão da consciência. E a gente vai para mais um capítulo da série Decifrando o Kybalion. E eu confesso que eu estou muito animada hoje, gente. A gente vai falar de um assunto que é um tanto que complexo, mas que a gente vai aqui, aos pouquinhos, decifrar. Nós vamos ir, a cada momento aqui do vídeo, nós vamos ter aí um entendimento maior desse assunto que nós temos aqui hoje, que é o todo em tudo, que está aí na página 58 do Kybalion, no capítulo 7. E eu já adianto que a gente vai fazer isso da forma assim, mais didática, da forma que eu conseguir entender, eu vou aqui compartilhar com você. E se você gosta desses assuntos e não é inscrito aqui no canal ainda, ó, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, como sempre, eu vou começar aqui abrindo o estudo com o axioma deste capítulo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. O Kybalion, esse é o axioma. E por que ele é tão complexo assim, esse assunto? Porque ele diz aqui pra gente, né, tem duas partes aqui nesse axioma, vamos entender primeiro, que enquanto tudo o que existe está no todo, também é verdade, aí já é a segunda parte, que o todo está em tudo. Então, vamos primeiro, gente, decifrar aí o que é esse todo e o que é esse tudo. E aqui dentro desse capítulo, ele vai aí utilizar o princípio da polaridade para estar explicando. Então, assim, a gente vai ter alguns princípios dentro desse capítulo para poder entender, né, esse capítulo propriamente dito. Aqui, ó, a polaridade, a gente sabe que é representada ali, né, negativo, positivo, até aí tudo bem. Porém, o que a gente está aqui dividindo? Eu coloquei tudo, que quer dizer universo, essa matéria, né, aqui na esfera do mundo 3D, que somos aqui, nós somos o relativo. Se você não sabe muito bem sobre isso, tem vários episódios anteriores que a gente explica muito bem sobre isso. E também é o finito. Por quê? Aqui, nesse universo, na matéria, a gente vive debaixo de algumas leis universais. Que tem aí, nós temos a lei do ritmo, que tem o pêndulo, que traça aí ciclos da vida, né? A gente nasce, cresce, reproduz e depois morre. Só que a gente já viu também que a morte, ela não é real, não existe, ela é ilusão. Tem aí os outros capítulos, se você não assistiu, depois que você assistir esse vídeo, corre lá e assiste para você entender. É um livro muito complexo, com muita profundidade, então a gente está ali destrinchando mesmo, sabe? Assim, cada pedacinho aí, cada capítulo, para ter um melhor entendimento, gente. Porque se a gente não entende essas questões antes de entrar nas 7 leis universais, a gente fica muito perdido, tá? E a gente não consegue fazer a aplicação dessas 7 leis na nossa vida, no dia a dia, para que a gente possa aí conquistar, a gente atrair, né? Ter a lei da atração trabalhando ao nosso favor, tá bom? Então, aqui eu coloquei, nesse lado de cá, tudo. Não é que o tudo aqui é negativo, é mal, é ruim, tá bom? Só que o todo, quem é? Deus. Todo é Deus, né? O Criador de todas as coisas, que é Espírito, que é o absoluto, que é a realidade última e é infinito, vive eternamente, não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é e sempre será. Mas como Deus aí é positivo, é bom e tudo mais, eu coloquei aqui no lado positivo, tá bom, gente? Mas não quer dizer que o homem, a matéria, o universo é ruim, é mal, não, tá bom? É só pra gente colocar aqui uma polaridade. Então a gente tá colocando no princípio da polaridade, só pra ter um entendimento. Porque se você pega e fala assim, ó, tá aqui tudo, que é o homem, que é o universo, todas as coisas daqui da matéria que existe, está no todo. Ok. Tudo está em Deus, dentro da mente infinita, mas o todo está aqui. Aí a gente fica assim, mas como assim? Como que o todo, Deus, está aqui, se aqui é o finito e Deus é o infinito, né, gente? Como que esse infinito pode estar habitando no finito? E é isso que a gente vai ver aqui
com esse princípio da polaridade. E aí, para responder essa pergunta de como o todo, que é Deus, que é o infinito, que é o absoluto, está dentro, também está dentro, né, do finito, da matéria, do que é relativo. Eu trouxe aqui esse desenhozinho representando a mente infinita. E aqui dentro da mente infinita está tudo ocorrendo. Tudo que acontece, né, está dentro do próprio todo, dentro do próprio Deus. Então, tudo está no todo, está correto. Mas e agora o todo está em tudo, quer dizer que tudo é Deus. Tudo que existe é Deus. E como Kybalion nós já vimos, né, na questão do paradoxo divino, isso se dá justamente porque tudo é mente, o todo é mente. Então tudo que existe é uma criação mental que está ocorrendo dentro da mente do todo, do próprio Deus. E como que Deus, o próprio todo, está na sua criação? Ele cria, né, o mundo, o universo, dessa forma, mental, justamente porque aí ele não precisa empregar nada, né, nem algo fora dele, porque se existir algo fora dele, ele não é o todo, porque existe mais alguma coisa. Ele não é o absoluto, né, se existe algo fora dele. Então ele não emprega nenhuma matéria fora dele mesmo, e também não tira dele, não subtrai dele, sabe, não se divide para criar algo, para que algo possa existir. Porque se ele também fizer algo fora dele, ele não é mais único, ele não é o todo. Porque agora existe ele e mais alguma coisa, porque ele se dividiu. E eu vou ler aqui, ainda na página 58, o seguinte. Como Kybalion diz, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permite-nos examinar esta verdade cujo conhecimento tanto significa, né? Esta exposição da verdade, esta máxima hermética, está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a partir da natureza mental do universo, que era como eu estava ali explicando, como que a criação, como que Deus cria ali tudo, né? O universo, toda a matéria, tudo que a gente conhece aqui no nosso mundo 3D. E aí o Kybalion diz o seguinte: o universo é mental, ele está dentro da mente do todo, diz o Kybalion na passagem acima citada. Tudo está no todo. Por isso que tudo está no todo, porque é uma criação mental, está dentro, é tudo ocorrendo ali dentro, não existe nada fora de Deus. Por isso, tudo está no todo. E como que ele vai explicar aqui essa parte do todo está em tudo? Ele vai falar assim, ó: esta declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. E aí, só para a gente lembrar, a lei do paradoxo, ela é um aspecto da lei da polaridade. Por isso que eu trouxe aqui, ó, essa questão aqui da polaridade, mostrando aqui o tudo, né, o que seria o tudo e o todo, né, para poder a gente ver a questão da polaridade, a questão do paradoxo divino, através da lei do paradoxo, que é um aspecto da lei de polaridade, que a gente vai ver aí um capítulo, né, um estudo só sobre a lei da polaridade mais para frente. Essa máxima de o todo está em tudo, né, o seu espírito habita, ele penetra na criação mental. E aí ele vem dando aqui exemplos, né, sobre Otelo, Iago, Hamlet, aqui próprio no livro, que são todos criações de Shakespeare. Que esses personagens, eles têm vida própria ali em si, mas eles também têm o espírito do seu criador, do próprio Shakespeare. Mas que não dá ali para que o Otelo diga, eu sou Shakespeare, né? Ele, embora tenha ali o seu espírito, seus aspectos naquela criação, tem um tanto ali de Shakespeare, mas Shakespeare não simplesmente tirou de si algo, porque é uma criação mental de Shakespeare. Shakespeare não foi lá e se partiu em dois e virou Otelo. E tampouco Otelo é Shakespeare. E aí ele vai aqui falar sobre isso, porque a gente confunde muito, né? Porque nós estamos em Deus, né? Dentro da mente de Deus, nós estamos lá, e Deus está em nós, a gente acha que nós somos o próprio todo. E aqui ele vem falando sobre isso. Vamos lá. O espírito do meu Criador está inerente em mim. Apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta horrível meia-verdade, tão dolorosamente anunciada por alguns dos falsos sábios,
que enchem a atmosfera dos seus gritos, dizendo assim, ó, eu sou Deus! E aí a gente também tem lá nos capítulos anteriores, né, nos episódios anteriores, falando sobre esses falsos sábios, né? Porque eles, sabendo ali da relatividade do universo, mas que ele é ainda assim é verdadeiro, né? Ele trata como se não fosse e acha que pode ali, então, burlar as leis e que vai ficar impune. No nosso episódio do Paradoxo Divino, que é um episódio anterior, a gente viu aí sobre o falso sábio e o verdadeiro sábio. Então você já tem a definição. Se você não assistiu, depois desse vídeo vai lá e assiste, porque é importante que você entenda cada coisa. Aqui no Kaibalho, antes de ele entrar nas leis universais, ele vem falando sobre o todo, sobre o universo, sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, e essa relação entre essas duas coisas, né? O Criador e a criatura, e o paradoxo que existe nesse assunto, né? Acerca de Deus e acerca da sua criação, para que a gente não confunda que, mesmo nós estando no todo e o todo estando em nós, ainda assim, nós não somos o todo. E aí eu vou explicar isso aqui para você de uma forma que eu tive um entendimento e eu vou dividir aqui com você. Eu trouxe aqui, ó, a Aline, minha avatarzinha, né? Como vocês podem ver, eu sou uma artista, né, gente? Deus é mais. Mas, enfim, vai conseguir ilustrar bem sobre essa questão. É claro, gente, que aqui a gente está tentando, assim, ao máximo trazer um entendimento, mas ainda assim, como Deus é o absoluto, é o infinito, e nós temos a nossa mente, o nosso entendimento finitos aqui nos 5 sentidos, não é um exemplo, assim, totalmente perfeito, mas dá pra gente entender um pouco mais. Aqui tem a Aline, certo? E a Aline, ela tem o cabelo, ela tem os olhinhos, ela tem o nariz, a boca, o ouvido, as mãozinhas, né, os pés. Tudo isso aqui é a Aline. Vamos dizer que seria o todo. Tudo isso aqui, todo esse corpo é o todo, tá bom? E aqui nós temos a mão, que é uma parte, que está dentro do corpo, dentro do todo. Ela existe ali, ela também é o todo relativamente. Ela relativamente é o todo. Porém, só a mão é o todo? É o corpo completo? É Deus? Não. Por isso que nós somos deuses, mas nós não somos o Deus o todo, o relativo. Nós temos o seu Espírito que nos dá a vida, que nós só existimos, nós só nos movemos nele mesmo. É ele próprio dando a vida à sua criação. Por isso nós somos o próprio todo em realidade última, tá? Mas nós estamos aqui na esfera do relativo, que também é real, ao mesmo tempo que não é real, porque a única realidade absoluta é o próprio Deus, mas nós estamos falando aí de absoluto e relativo. Então, se eu tirar a mão aqui dessa avatarzinha, essa mão, ela não vive, e essa mão, ela não é o corpo todo, ela não é o Deus, ela não é o Criador. E, inclusive, se você tirar a mão do corpo, o que vai acontecer com a mão? Ela vai morrer, ela simplesmente vai secar, ela vai apodrecer, ela vai se deteriorar e vai sumir. Por quê? Porque é o relativo, entendeu? No relativo, existe ali o quê? As leis, aquela lei da impermanência, a lei do ritmo, que diz que tudo vai ter ali seu tempo de existência, é um ciclo de existência. Só que Deus, ele é a lei acima da própria lei, de todas as leis. Então, essas leis não se aplicam a ele, por isso ele é o infinito, o absoluto, ele vive eternamente. E sua criação mental, ela está debaixo dessas leis. A gente vive debaixo de leis materiais aqui, da matéria, que a física clássica nos apresenta como a lei da gravidade. Você não vai questionar a lei da gravidade, não é verdade? Você não vai ali se jogar dizendo a lei da gravidade não existe porque nós somos Deus, entendeu? E a gente simplesmente não morre. Não é assim. O espírito que nos dá a vida, que torna a nossa existência aqui, nos dá a existência, esse espírito ele é eterno. Por quê? Ele é do próprio Deus, ele é do próprio todo. Por isso lá na Bíblia diz que ele soprou ali, né, no homem, no bonequinho de barro, né, o fôlego de vida, o seu espírito. E quando o homem morre, como o homem vai para o pó, essa matéria aqui, ela
ela passa pelas leis daqui que regem a matéria, tanto as leis físicas quanto as leis espirituais da matéria, tá bom? Entendo essas duas questões. E aí o espírito, ele retorna para Deus. Aquele espírito de vida que dava vida ali, aquele avatar, ele retorna para quem? Para o próprio Criador. Por isso, mesmo um estando no outro, criação mental, tudo que existe, está no todo, na mente infinita, e a mente infinita, né? Seu espírito está ali penetrando a criação mental, é o que dá a vida, a própria criação mental, ele está ali. Só que, mesmo que um está no outro, um não é o outro. E o Kybalion, ele cita aqui na página 60, algo muito interessante que fala justamente sobre isso. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. O todo está no ser humano, contudo, o ser humano está longe de ser o todo, está longe de ser Deus. E aí eu vou pegar aqui essas duas palavras, né? Estar não é ser. Nós estamos aqui nesse universo, vivenciando todas as coisas com o livre-arbítrio que o próprio todo, o próprio Deus, deu à sua criação mental. Quando colocou ali essas leis, ele também deu ali liberdade de escolha, da gente poder estar vivenciando, experienciando as coisas. Essa aqui, ó, a matéria, é o estar, é o agora, existindo agora, e amanhã já não existe mais. Já o ser, que é o espírito, que dá a vida a esse avatar para poder experienciar as aventuras. Esse ser, ele é eterno e volta para Deus. E aí eu volto aqui com a minha avatarzinha linda para a gente ver isso, ó. A mão está no corpo, mas a mão não é o corpo. Então, a Aline está no todo, mas a Aline não é o todo. E o todo está ali na Aline, está na mãozinha. Por quê? Porque é esse corpo todo, toda essa engrenagem que leva o quê? Vida, que leva o sangue ali para a mãozinha, para que a mãozinha continue viva, que a mãozinha continue bem, continue se mexendo, para que ela não apodreça. Tanto que se a gente tira a mãozinha dali, vai apodrecer, vai deteriorar e vai deixar de existir. É justamente isso. E aqui ainda na página 60, ele fala o seguinte, ele faz um questionamento. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o todo em tudo? O estudante perceberá no decorrer dessa obra aqui do Kybalion que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos, exatamente como eu falei, gente. Aquela mente ali, a bonequinha, não são exemplos assim perfeitos, tá? Porque a gente está ali representando, fazendo representações de imagens mentais, né? Que é da nossa mente finita. Mas quando a gente vai falar de Deus, do universo, da sua criação, a gente está partindo para o infinito. E aí a nossa mente ela não consegue conceber, dá um bugzinho, sabe? E continuando aqui, ao passo que o universo é criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos as separa. Tá aqui, ó. Polaridade. Tá bom? Aqui tudo, a mente finita. E aqui o todo, Deus, a mente infinita. Esses dois polos separam, tá? A criação do Criador. Porém, tá? O que separa isso aqui não é uma distância, tá bom? Não é que Deus está lá no céu e você aqui na terra. O que separa são graus. Graus de quê? De vibração. E a gente vai ver isso muito legal, né? Nos próximos episódios a gente vai começar a entrar aí. Então, nas 7 leis universais, nós vamos estudar a lei da polaridade, a lei da vibração, vamos entender como que isso aqui funciona muito bem. E aí as pecinhas vão se encaixando. Por isso que é uma série e uma sequência ali de entendimento. Eu quis seguir os capítulos, porque se você não entender essa questão de Deus, do todo, de tudo, não colocar na sua mente, não ter um entendimento, não aceitar, né, como Deus é, como o universo, né, é a criação mental de Deus, fica basicamente impossível de você entender as leis universais, de você conseguir aplicar elas na sua vida. E aí ele aqui continua. E assim, é simplesmente uma questão de grau, tá vendo? Das polaridades, dos polos.
porque ambos, o mesmo princípio está em operação, o princípio de correspondência. Vocês estão vendo que está tudo interligado, gente? Está tudo interligado. As leis, tudo o que vai ocorrendo, quando a gente vai explicar a Deus, o universo, como a vida funciona, como mudar a nossa vida, como a gente viver bem, feliz e conquistar as coisas aqui, a gente vai, as leis elas vão estando unidas, não é uma coisa separada, tá? Esse plano de correspondência que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E aí, lá na Bíblia tem lá o seguinte, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Seria esse princípio de correspondência, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós correspondemos. Isso não quer dizer que é igual, tá, gente? Seria um equivalente, né? Do que está em cima é como está embaixo, uma equivalência, mas não quer dizer que seja exatamente a mesma coisa. Gente, tem muita coisa, tem muito assunto dentro desse livro, ele responde muitas questões sobre a criação de Deus, do universo, como que funciona, como que é essa correspondência que se dá. Então a gente vai se aprofundando, a gente vai aí entrar nos próximos episódios nas 7 leis herméticas. E mesmo assim, gente, todos esses episódios ainda serão poucos, porque aqui, gente, tem muitas questões sobre a vida, sabe? Dá para destrinchar muito esse livro. Mas eu espero muito que esse estudo, que esses exemplos tenham te ajudado aí a entender um pouco mais sobre o Kybalion, sobre o que ele fala aqui, sobre Deus, sobre você, sobre mim, sobre a existência. Então eu te espero no nosso próximo episódio da nossa série Decifrando o Kybalion. Um super beijo e até lá!